E ele cresceu ali, ele estava ali. E ele orava dia e noite. E num dia, num silêncio, o Senhor veio para ele e fala: Samuel. Aleluias. Cheio do Espírito Santo, é eu ouvir a voz do Senhor e obedecer. Ser cheio do Espírito Santo, nós cantamos aqui aquela música que fala do sopro de Deus. E a palavra diz que Jesus entrou no momento em que os homens dele, os apóstolos, estavam fechados com as portas trancadas. Ele entrou pelas portas cerradas, diz a minha palavra, que significa trancadas. Ele passa por uma porta trancada e ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E eu creio que aquele Espírito Santo é o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que vivifica, o Espírito que transforma, o Espírito que renova. Aleluia! Isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser renovado a cada dia, é buscar a palavra, é chorar na presença de Deus, é se magoou alguém pedir perdão, é se a pessoa me magoou perdoar, é colocar o meu coração na presença de Deus e falar: Deus me transforma a cada dia. Então nós chegamos à conclusão que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que se diminui, que se coloca na presença do Senhor como o mínimo possível, para que o Senhor se engrandeça dentro dele ou dela a cada dia. Se você crê nisso, eu queria pedir para você levantar sua mão e dar glória a Deus aí onde você estiver. Aleluia. E a terceira, sabedoria. Sabedoria, segundo Jó 28, é o temor de Deus. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é conhecer. Sabedoria não é ser um guru. Teu problema é assim, não fala isso, trata desse jeito. Sabedoria não é isso. Sabedoria é eu estar em conexão e obedecer, ter tremor e temor da palavra de Deus. Eu sabia que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Sabedoria está relacionada à reverência. Sabedoria está relacionada a eles terem o cuidado de que eles não iriam chamar pessoas que iriam trocar os pés pelas mãos. Eles não iriam chamar levitas que, ao cantarem, iriam se lembrar do passado, que já cantaram para pessoas e iriam querer que as pessoas aplaudissem ele ao invés de aplaudir o Senhor. Sabedoria significa o temor de Deus e saber o seu lugar. O Senhor nos chama para saber o nosso lugar. E qual é o meu lugar? O meu lugar é o templo, é o kairos de Deus, é o centro da vontade de Deus. Então o sábio não é aquele que anda segundo o cronos, que é o relógio, o tempo do relógio natural, mas segundo o kairos, que é o tempo do relógio sobrenatural de Deus, é o tempo da vontade de Deus. Aleluia. E eu falo mais, e qual é a promessa para quem Deus chama, que está pronto para entrar na brecha? Olhem comigo aí no versículo 8 do capítulo 6 ainda. O que o Senhor fez com a vida desses homens? Diz assim no versículo 8: olha as outras características que o Senhor atribui a esses homens. Porque o Senhor, quando Ele te chama, Ele te capacita para a obra. Ele não te dá um fardo maior do que você pode carregar. E Ele chega aqui no versículo 8 e fala, através da palavra, Lucas, que escreveu esse livro, descreve dessa forma no versículo 8 do capítulo 6. Ele descreve assim: ora, Estevão, cheio de fé e de poder. Meu irmão, se você aceitar entrar na brecha, se lançar na brecha, o Senhor vai te
embora naquele tempo ele não tivesse, o Senhor vai trabalhar na sua descendência. E aqui no capítulo 8, antes do capítulo 8, no capítulo 7 e no versículo 54, acompanhem comigo a palavra que diz assim, aí na frente, Atos 7, 54, diz assim: ouvindo eles, enfureciam-se os seus corações e rangiam os dentes contra ele, mas ele, cheio do Espírito Santo, meu irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo, fitando os olhos do céu, viu a glória de Deus. Aquele que se lança na brecha tem uma recompensa, a glória do Senhor. A palavra que diz que ele começou a pregar com sabedoria, porque o Senhor deu sabedoria, deu entendimento, deu inteligência. E os fariseus naquela época começaram a odiar isso, e eles falaram: então vou matar ele. Colocaram ele no canto e começaram a jogar pedra nele. Mas antes que isso acontecesse, ele olhou para o céu e o céu se abriu, assim como diz quando Isaías olhou para o céu e o céu se abriu e ele viu a glória do Senhor. Quem quer ver a glória do Senhor? Então levanta a sua mão, dá um glória a Deus aonde você está. Aleluia. Eu queria já convidar, vocês terminam sempre com um som ou terminam com a palavra? Pelo menos um som para a gente terminar, ou um violão, uma música que vocês queiram trabalhar, uma pessoa que sejam duas, para a gente fazer um final aqui. Olhem também comigo no capítulo 8 e no versículo 3, a partir do versículo 3, o que diz a palavra, diz assim, capítulo 8, versículo 3: Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, porque o povo de Deus estava sendo perseguido naquela época. E hoje não é diferente. Eles jogam coisas contra nós, eles buscam a todo momento nos matar com a língua, com a palavra, porque nós servimos a Deus. Mas continua no versículo 4 dizendo: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Irmão, esse andar disperso significa o seguinte, que o Senhor me revelou nessa madrugada: o que Jesus